A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública, claro, fazendo um alerta para o câncer infantil, mas o câncer nos olhos. E para bater um papo com a gente sobre o assunto, Utilidade Pública convidou a doutora Luza Reis, que é oftalmologista pediátrica. Muito obrigada por estar trazendo esses esclarecimentos. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com você, Dânia, com todos vocês, para poder a gente conversar sobre o câncer ocular hoje, né? Os pais têm que ficar atentos, né? Observando os sintomas nos seus filhos, nas crianças e todos os outros tipos de câncer, né? Cada um com suas características, não só os infantis, mas os de adulto. Mas a gente fica muito feliz por esses, apesar de ser só um mês, né? Por esses meses que faz a gente lembrar e recordar um pouquinho sobre a importância dessas doenças. Reforçar o alerta, que é isso que a gente vai estar fazendo hoje aqui nessa edição do programa Utilidade Pública, câncer de olho. A gente ouve muito falar quando as pessoas falam em câncer, a gente pensa, olha, o câncer de pele, tantos tipos de câncer, né? Mas o câncer de olho, eu acho que assim, a gente ouve menos falar. Como identificar? É difícil esse diagnóstico? Qual é a situação? A gente ouve menos porque a incidência também é menor. Graças a Deus, né? Incidência pequena. E a identificação é também um pouco sutil, né? Então, geralmente, quando se percebe, o tumor já está um pouco avançado. Mas uma coisa assim, uma característica do câncer de olho é que, por ser um órgão bem limitado, delimitado, vamos dizer, a possibilidade de acontecer uma metástase também é menor, né? Mas não deixa de ser importante. Geralmente, quando uma criança tem alguma doença, um câncer no olho, ou até mesmo um adulto tem alguma doença no olho, ele fica preocupado com a visão, né? Que vamos dizer, é uma limitação muito grande não ter visão. Mas o câncer do olho específico, a gente tem que pensar assim, que a gente não tem que pensar só no olho. A gente tem que pensar na vida também do paciente, porque o câncer é uma doença sistêmica. Apesar de estar no olho, ele pode acometer outros sistemas também do organismo. Então, a prioridade nessa doença específica do câncer é mais a vida do que a visão, né? Então, por que eu digo isso? Porque, às vezes, em algumas situações, dependendo da situação, a gente tem que, infelizmente, optar pela perda da visão para não comprometer a vida, né? Então, nessa doença em si, especificamente, a gente fica nesse dilema e com certeza, é bem melhor a gente abrir mão de uma visão útil para que a gente não permita que essa doença se espalhe pelo corpo, se alastre pelo corpo, tomando conta de outras partes. E comprometa a vida. Retinoblastoma é o nome do câncer, certo? E o retinoblastoma é um câncer infantil, né? Vamos dizer que 90% dos casos eles são diagnosticados antes dos 6 anos de idade. Então, é muito raro uma criança ter retinoblastoma depois dos 6 anos. Geralmente, o diagnóstico está entre 1 ano, 4 anos nessa idade. E alguns cânceres, os cânceres bilaterais, os cânceres hereditários, podem até cometer antes de 1 ano de idade. Mas, em geral, é entre 1 e 4 anos. Então, retinoblastoma é um câncer infantil. É o principal tumor maligno ocular infantil. E aí, quando você está trazendo, assim, doutora, a senhora traz essa idade, por exemplo, 1 ano, como é que fica a situação da prevenção, por exemplo, de ir a um profissional de saúde da área, ao oftalmologista pediátrico, por exemplo, tão cedo? Porque, assim, as pessoas, elas buscam, por exemplo, o pediatra, elas buscam várias outras especialidades, mas o oftalmologista é mais difícil. É mais difícil, assim, nessa idade, até porque no início há algum tipo de comprometimento da visão, mas como é que aquele bebê vai reclamar daquilo ali, né? Como é que a mãe vai perceber tão pequenininho? Então, tem como perceber, às vezes não percebe nos estágios iniciais, mas o exame inicial da criança, que é fundamental, que todos os pais se comprometam em fazer, é o teste do olhinho, né? Porém, o câncer, o retinoblastoma, às vezes não é diagnosticado no teste do olhinho. Por isso que não pode, vamos dizer, achar que fez o teste do olhinho, está normal, pronto, não precisa de acompanhamento.
Então, o teste do olhinho é o primeiro exame oftalmológico que os pais devem levar a sua criança para fazer. E a gente orienta que mesmo sem sintomas, pelo fato de ter essa, vamos dizer, essa incidência nesse primeiro ano de vida, que mesmo sem sintomas, os pais levem os filhos ao oftalmopediatra com 1 ano de vida, até 1 ano, 6 meses, 1 ano. Ou seja, não deu nada no teste do olhinho, mas assim, todo mundo tem que buscar essa especialidade. Isso. Realmente é recomendado que se busque. A gente sabe que existem várias dificuldades, às vezes, até mesmo de examinar a criança. Por isso que a gente orienta que vá para um profissional especializado em criança, porque já tem uma forma diferente de examinar. Mas, assim como o pai e a mãe levam para um pediatra, é interessante também que leve para o oftalmologista, mesmo sem ter sintoma nenhum. Porém, qual o principal sintoma que faz com que os pais levem a criança ao médico? No caso do retinoblastoma, o primeiro sinal é o que a gente chama de leucocoria, que é o reflexo do olho diferente, esbranquiçado. É por isso que a gente faz algumas campanhas, que na mídia até já lançou campanhas, de você observar o reflexo do seu filho na fotografia, no flash. Então, geralmente, quando a gente tira o flash, a luz incide, passa pela pupila, né, que é a menina do olho, ela incide e reflete um reflexo vermelho, que é o reflexo da retina, que a retina é vermelha. Então, fica aquele olho vermelho, o reflexo vermelho. Se, por acaso, numa fotografia de um flash, você perceber que não é um reflexo vermelho, é um reflexo branco, principalmente um reflexo branco, um reflexo amarronzado, um reflexo até pretinho, aí já é um sinal de alerta. Esse é um método fácil, né? Um método até, assim, rotineiro, que os pais podem... bem acessível, porque hoje todo mundo tira foto, celular, né? Com flash. É verdade. Mas ele não é, vamos dizer, ele tem as suas falhas, né? Mas nem toda foto, por exemplo, que sair ali esbranquiçada, aquela criança vai ter o câncer. Isso que eu quero alertar. Porque depende da posição, do olhar da criança. É difícil a criança olhar para o celular e olhar fixo para o celular, né? Ou para a máquina fotográfica. Então, às vezes, a criança está olhando para um lado, olhando para o outro. Então, se a criança está olhando para o lado, aí, o reflexo já pode sair alterado, entendeu? Então, essa é uma dica para ajudar, tá certo? No diagnóstico. Isso, é para ajudar. Para alertar, olha, será que tem alguma coisa que não está legal aí? Que pode ser um câncer de olho? Olha, na dúvida, procura o profissional, claro. Mas essa já é uma dica bem legal, né, doutora? E lembrar que nem todo reflexo branco é tumor, né? Tem outras causas de reflexo branco, por exemplo, entre elas catarata congênita, cicatrizes no fundo do olho, né? Então, nem todo reflexo branco é tumor. E às vezes a alteração de reflexo pode ser uma diferença de grau. Às vezes um olho tem muito mais grau do que o outro. Então dá alteração no reflexo. Mas isso tudo nessa idade ainda, tudo novinho, tudo bebê. Sim, tudo bebê dá para você descobrir. Através do reflexo, como assim, se ele está simétrico, o importante é que ele esteja vermelho e simétrico. Simétrico que eu falo, parecido entre um olho e outro. Se você vê que um está mais pretinho, ou um está mais amarronzado, ou um está mais branquinho que o outro, é um sinal de alerta, mas é como a gente falou, nem todas as alterações de reflexo vão ter alterações. Não é para as mamães ficarem neuróticas, tá? Isso, tirando fotos. Pois é, mas aí porque o tanto de flash ali já pode causar outro problema, quem sabe, então assim, mas é um alerta e é uma dica bem legal para você aí já, olha, será que... Olha, nunca levei meu bebê ao oftalmologista pediátrico, deixa eu ver aqui, aí aquilo ali já pode acelerar esse processo. Doutora Luz, a gente vai dar uma pausa, porque a gente vai ao intervalo e a gente volta já em 2 minutos ainda falando, trazendo alertas sobre o câncer de olho infantil.